Graça e paz, amados irmãos da Igreja Pentecostal Poder de Deus, bem-vindos a mais um vídeo da Palavra do Senhor, amém? E hoje eu quero falar sobre um tema muito especial e muito comum no nosso meio. Nós vamos falar sobre sonhos, amém? Quem é que nunca teve aí um sonho profético, ou então aquele sonho sem pé nem cabeça, que não tem nada a ver com nada, não é verdade? Para que serve os sonhos? Será que o sonho é só algo do nosso subconsciente? Vamos aprender com a palavra de Deus o que nós podemos aproveitar dos nossos sonhos, amém? E vamos pedir ao Senhor discernimento para sabermos quando um sonho é de Deus e quando é apenas algo da barriga cheia, como as pessoas falam por aí. Quando você come muito e vai dormir de barriga cheia, ou então quando você vai dormir com raiva. Tem pessoas que sonham bastante, sonhos atribulados. Vamos entender aqui o que o Espírito Santo quer falar conosco aqui, em nome de Jesus. E eu escolhi aqui para nós, em Gênesis capítulo 40, a respeito de José. Eu não poderia falar de outra pessoa, amém? José teve muitos sonhos, mas os sonhos de José tinham uma direção do Espírito Santo, amém? Vamos lá? Capítulo 40. Passadas estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, do cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda pô-los a cargo de José, para que os servisse, e por algum tempo estivessem na prisão. E ambos sonharam, cada um o seu sonho, na mesma noite. Aleluia, Jesus. Até aqui, amém? Cada um sonhou o seu sonho na mesma noite. Glórias a Deus. Padeiro e copeiro tiveram aí um sonho. Os dois sonharam, né? E Deus usou a inteligência, Deus deu a interpretação dos sonhos para José. Um teve um sonho de uma forma, o outro teve de outra. Ele interpretou que um ia ser restituído pelo sonho, pela descrição do sonho. Deus deu a interpretação para José e José entendeu que para um o Senhor ia restituir o cargo e o outro ia morrer. E nós conhecemos José, irmãos, sabemos que José era um homem que teve sonhos proféticos, sonhos futuros a respeito da sua vida e da vida do seu povo. Porque o sonho que José teve, meus irmãos, não envolvia somente a vida dele, mas estava abrangendo a salvação da sua própria família, a salvação da sua nação, do seu povo. Então os sonhos de José não eram mera coisa, não era algo do subconsciente. Os sonhos de José não eram sonhos sem pé nem cabeça, né, de barriga cheia, não. Eram sonhos de Deus, os projetos de Deus sendo colocados no coração de José. Deus estava falando com José através dos sonhos. Irmãos, Deus fala através de sonhos? Fala. Se você for ver lá no livro de Joel, no capítulo 2, onde ele profetiza a respeito da descida do Espírito Santo, ele começa a falar que os velhos terão sonhos, os jovens visões. Depois você vai lá e lê. E nós entendemos que o Espírito Santo, ele dá sim sonhos e interpretações dos sonhos. O que nós podemos aprender aqui, meus irmãos? Nós temos sim o nosso dever de orar a Deus e pedir discernimento. Eu tenho que saber o que é sonho de Deus, o que é um sonho que está me revelando algo, um sonho que Deus está querendo falar comigo alguma coisa. Por um exemplo, eu sonho que uma criança está caindo, né? Uma criança que eu conheço, um vizinho, cai de um teto. O que será isso? Eu tive um sonho que fulano caiu do teto. De repente, pode ser um sonho, né? Você foi dormir pensando naquela pessoa. Ou então o Senhor está te dando esse sonho para você alertar essa pessoa, orar por essa pessoa. Irmãos, nem todos os sonhos que nós temos, preste bem atenção, nem todos os sonhos que nós temos que sair falando. Amém? Às vezes eu tenho um sonho, uma revelação,
às vezes eu tenho que guardar para mim. Eu não posso pegar e sair falando ao vento, né? Dependendo de como é esse sonho. Se for um sonho profético, se for um sonho que Deus está revelando, está te mostrando algo, nós temos que ter a sabedoria para saber se esse sonho tem que ser falado com a pessoa ou se esse sonho é só para você orar. Amém? Talvez você tenha esse dom de Deus falar com você em sonho, né? Se por um acaso você costuma ter sonhos proféticos e às vezes você não sabe o que fazer, né? Você vê que Deus está agindo, você percebe que é Deus que está falando, você discerne, né, que é o Senhor que está te mostrando algo, ore, jejue e peça para Deus te aperfeiçoar, te dar entendimento e sabedoria. Porque Deus deu entendimento para José no sonho. Deus também deu entendimento para Daniel interpretar o sonho do rei. Tem aqueles sonhos que são perturbadores, pesadelos, como se dizem por aí. Dependendo de como está a sua alma, de repente você está atribulado, atribulada, você brigou com o marido, brigou com a esposa, brigou com os filhos, vai dormir, tem aquele sonho perturbado. Eu não sei se já aconteceu com você, mas geralmente as pessoas dormem com raiva, dormem magoadas e tem sonhos, né? Então aquilo fica no subconsciente e a pessoa tem que ter muito cuidado, né? Às vezes o diabo, preste atenção também, irmãos, às vezes o adversário também, ele joga setas nos nossos sonhos. Como assim? Às vezes ele coloca sonhos em nós, joga setas em nós para nos envergonhar, para nos confundir, né? Às vezes tem sonhos que é para confundir a nossa vida, confundir a nossa alma. De repente tem um irmão que está com raiva do outro irmão e aí ambos, um sonha com o outro. Aí fala, Deus me mostrou um sonho que você é capa. Aí o outro sonha. Não, Deus me mostrou um sonho que você é capa, que você é isso, que você é aquilo. Né? Nós temos que ter muito cuidado e tentar analisar esse sonho. Se você teve um sonho sem pé nem cabeça, não conte para ninguém. Guarde para você mesmo. Por um exemplo também, às vezes tem uma pessoa que você faz tempo que você nem pensa nela. Tem anos que você não vê essa pessoa, que você não tem contato com ela. De repente você tem um sonho. Eu creio que ali o Senhor está trazendo a sua memória para você orar por aquela pessoa. Ou para você entrar em contato com ela, orar por ela. Eu creio que o próprio Espírito Santo vai te dar discernimento daquilo que você deve fazer. Outros sonhos que nós temos, irmãos, sem pé nem cabeça, nós temos que descartar. Amém? Então os sonhos, eles podem também ser de Deus. Os sonhos de José eram sonhos de Deus. Eram sonhos do futuro daquela nação, daquele povo. Sonhos de bênçãos, né? Tem sonhos proféticos de alerta. Tem também. O Senhor às vezes também nos usa nos sonhos para alertar outras pessoas. Às vezes para alertar a nós mesmos. Sabia disso? Às vezes você tem sonhos, por exemplo, você sabia que quando você sonha que está nu, você que é cristão, você sonha que você está nu, sabe o que significa isso? Significa falta de revestimento. Preste bem atenção. Se você tem o costume de sonhar que está sem roupa, você tem que tomar muito cuidado, tá? O sonho da pessoa estar sem roupa significa que ela está sem preparação, sem revestimento. A roupa representa o revestimento de Deus, representa a cobertura, tá bom? Então tem sonhos que o próprio Espírito Santo nos interpreta, nos dá o discernimento. Amém? Então eu espero que essa palavra esclareça os meus irmãos, né? Porque Joel, ele profetizou que os velhos, os jovens profetizarão, terão sonhos, né? José teve sonho, visões, né? Você tem que saber também discernir o que é sonho, o que é visão, né? Geralmente visão a gente consegue discernir pelo fato de você ver com os olhos abertos, ou então você fecha o olho e vê aquela visão, você abre e vê aquela visão. E sonhos geralmente são aqueles que a gente tem quando a gente está dormindo. Amém? Então preste muita atenção, meus irmãos. Procurem discernir bem os sonhos, se são de Deus ou se são do cansaço da carne, do enfado da carne, ou se você foi dormir com raiva, se você foi dormir com mágoa, com tristeza. Então, nós temos que ter muito cuidado com os sonhos, mas não devemos desprezá-los. Amém? Às vezes o sonho é só para você orar pela pessoa, ou para você se lembrar, entrar em contato com ela, tá bom? E tem sonhos aqui que são profecias de Deus, que se cumprem. Amém? E outro assunto, antes de eu terminar
né? Eu quero falar aqui com os irmãos. Tem sonhos que não acontecem, né? Ah, eu tive um sonho, você sabe que é profético, mas de repente ele não se cumpriu. Por quê? Porque você orou. Às vezes Deus está te mostrando para você orar. E quando você ora, Deus ele corta o laço. Não é porque o sonho que eu tenho não se cumpre, não se realiza. Não significa isso. Tem sonhos que se cumprem, outros que são apenas alertas para você orar. E quando você ora, Deus ele vai lá e desmancha aquele mal, ele desfaz aquele mal, ele quebra, né, aquela maldição e ele dá aquele livramento. É por isso que às vezes você ora, Deus está te mostrando o que vai acontecer, o que o diabo vai fazer, mas por causa da sua oração, Deus ele corta aquele laço. Amém? Então o sonho que Deus nos dá, ele tem aí uma direção, tá bom? É para edificação da igreja, do próximo. Então vamos aí dar mais atenção aos nossos sonhos e vamos discernir, nos preocupar muito com aquilo que nós estamos sonhando e vamos buscar de Deus o discernimento. Amém? Assim como Daniel orou para poder interpretar o sonho do rei, ore. Se você teve um sonho, ore. Não fale com a pessoa antes de você orar a Deus, porque talvez aquele sonho não é para você falar, é para você orar. Agora, tem sonhos que você tem que falar para a pessoa. Olha, Deus me mostrou em sonho assim, assim, assim. Enfim, aquilo que o Espírito Santo nos direcionar, nós temos que fazer. Amém? Então que os irmãos fiquem com esse ensinamento, com essa palavra, com esse esclarecimento que vai servir para a nossa edificação. Amém? Amados irmãos da Igreja Pentecostal Poder de Deus, um abraço, um beijo nas minhas irmãs, as irmãs de Piracema, de São Paulo, de Guarulhos, todos os membros desse ministério, que o Espírito Santo se mova dentro de vocês e use vocês como profetas, como atalaias nesta nação. Em nome do Senhor Jesus, até o próximo vídeo. Amém. Graça e paz.